E Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós estamos diante de uma situação de mídia, né? Onde a gente percebe, de mídia social, onde a gente percebe que determinadas lideranças religiosas colocaram a questão da mulher durante esse tempo como naquela tradição teológica de Efésios. Em outras palavras, a mulher deve ser submissa ao homem em todos os aspectos possíveis, assim como a igreja é submissa a Cristo. O que é um pouco estranho quando você desloca da lógica do Paulo, daquele tempo, para o nosso tempo. Então, eu agradeço muito o seu convite para a gente discutir um pouco sobre isso, debater um pouco sobre isso. Só que também queria saber da sua história, né? Para a gente saber mais como você se envolveu com essa área da teologia feminista, né? Como que foi isso? Obrigada pelo convite. Agradeço em nome seu, né, professor Plínio, amigo Plínio, a toda a Associação Buda. É um prazer estar com vocês. Então eu vou começar aí do final da tua pergunta, que é como eu me envolvi com a teologia. Na verdade, sempre a teologia me atraiu, sem saber o que era ciência teológica, mas em função da vida eclesial, pastoral, comunitária, eu sempre questionei doutrina na vida católica, até por trabalhar em catequese, em comunidades e a questão bíblico-catequética e tal. Porque eu vou depois responder então a sua primeira. Mas então quer dizer que você sempre teve envolvido com a igreja? Sim. Desde a adolescência, Sim, isso? Como sim. foi? Não, eu sou de família católica, mas veja, numa cidade do interior, em Salto, onde eu moro, e depois casei, meu marido, a família toda de Salto, é uma sociedade colonizada, a maioria italiana. Estamos em casa, meu lado Então, italiano também? também, estou em casa, Ah, estou em então, casa. italiana. Uhum. Então tem um lado da Igreja Católica que era ligado ao mundo italiano por conta do mundo operário, de uma Certo. fábrica, e ficou Brasil e Itália, muita família. E os católicos sempre muito evangelizados por padres religiosas no colégio. Então as Perfeito. famílias, elas conservaram esse viés que vem da Itália com um colonialismo patriarcal e que eu sempre suspeitava e sempre trabalhei em outra empresa antes de ser professora. E aí, quando eu estou na igreja e eu trabalhava com catequese, as mulheres eram maioria. Trabalhei na coordenação, até por conta de convite de padres, amigos meus, que falavam, você tem jeito para estudar teologia, por que você não vai estudar? Você questiona e você está no meio da comunidade, você vê a prática com a teoria mais cientificamente comprovada. Aí, eu já estava com filhos grandes e tal, meu filho mais velho estava entrando na área de jornalismo já, ele falou para mim, você trabalha na comunidade, você já tem toda uma prática tal, e você queria voltar a estudar. Logo você se aposenta do outro trabalho. Vá fazer teologia que tem em Campinas. Eu vim, fiz o vestibular, entrei, comecei, passei, e aí eu continuei na igreja. Mas você fez teologia junto com os seminaristas mesmo ou fez um curso para leigos? Isso, junto com seminaristas, Você fez na teologia mesmo? Naquele tempo, década de 90, antes Isso. da virada do século, a PUC Campinas teve um avanço. E as mulheres podiam. Depois houve um fechamento que não podiam mais. Um bispo resolveu fechar. E eu continuava na PUC. Meu filho estudava também na PUC. Então vinha normalmente, saí da outra empresa lá, que já estava aposentando quase. Bom, fiz com os seminaristas, eu e mais uma mulher, todos os seminaristas. Veio configurar aquilo que eu já via na igreja, só que as avessas. Lá na igreja eram todas as mulheres comandadas pelos padres. Na teologia, os padres e um monte de seminaristas e nós duas mulheres. Vamos tentar trabalhar isso. Então, a ideia minha foi desde o TCC, lá na teologia, trabalhar a teologia feminista. Olha não só. tinha quem me orientasse. Você antecipou a minha pergunta, mas quem que encara isso aí, então? Não tinha.
Aí um professor daqui me orientou, produziu alguma coisa e vamos fazer. E eu peguei a ideia a partir das mulheres na comunidade. E aquelas comunidades que eram majoritariamente compostas por mulheres. Se pegar qualquer parte da igreja, seja no intra, liturgia, a parte mais da espiritualidade, quanto as pastorais sociais, pastoral da criança, mulher marginalizada, morador de rua, saúde, que são as sociais, mulheres que trabalhavam. Cadê os homens? Os homens estavam mandando. Fui fazer o mestrado. No mestrado, falei, vou percorrer esse caminho. Fui para São Paulo, fui selecionado no programa tal. Gênero, mulheres, católicas. Também não tinha quem me orientasse. Chego em São Paulo. Década de 90 não tinha quem Final de 90, 99 e 2000. Já era a virada do milênio. Nossa, eu estava entrando na Unicamp em 98 para fazer engenharia, né? Estava fazendo filosofia também. Então. E eu trabalhei na área de projetos de engenharia 25 anos. Nossa, qual numa engenharia? Estatal, projetos de elétrica. Eu falo que eu sou uma ex-eletricitária. Ah, olha só. Fui concursada na Light Eletropaulo e fiz carreira lá dentro. Lá também eu aprendi a enxergar a mulher e o homem. Nós éramos pouquíssimas mulheres e a maioria homens. E eu me dava bem com eles para sair no campo, por exemplo. Olha só. Como que eu vou sair fazer sobreaviso num plantão com projetos no fim de semana com filhos? Certeza que você vai? Perguntava, eu vou, é o meu trabalho. A igreja era às avessas. As mulheres saíam no retiro, não sei mais aonde, os homens. Eu fiz esse contraponto, tanto no mestrado quanto no doutorado. Que é, você falar de Deus, e daí eu vou responder a sua primeira pergunta, que é o problema hoje, para falar de Efésios, de Paulo. Isso. Por quê? Quando eu vou para São Paulo, tem uma peculiaridade na virada do milênio 2000. Eu chego na PUC São Paulo, no campus Ipiranga, e falo para os meus professores, cadê o banheiro das mulheres? Ah, não tem. Não tem? E aí, como é que faz aí? Aí eu pensei, nossa, que evolução, eu acho que é unissex já em 2000. Pois é. Não era. Não era? Não, não tinha, era só para os homens padres, porque eram só seminaristas. Puxa. Ó, essa é a história. Isso aí. E eu escrevi um pouco disso, até em nota de rodapé, porque o meu orientador pediu, por isso que eu estou falando. Não era visível no mundo acadêmico esse layout, essa estrutura, e que é uma lógica. Num ambiente de igreja onde só seminaristas desde aqui estudavam, vamos fazer banheiro só para eles. As mulheres não vão entrar, para que eu vou fazer banheiro para mulher? Então nós já éramos excluídas daí. Bom, resumida a história, resolveram um outro banheiro que tinha lá fora, puseram lá uma placa, aqui vai ser de mulheres, nós éramos 2 ou 3 também. E a maioria de homens. Fiz o mestrado e tal. Quando começo a dar aula, falar, você vai dar aula aqui, tá? Estou na PUC Campinas, dando aula aqui. E fazendo doutorado, eu vou e escolho. Mas foi escolha de projeto e de instituição. Falei, não vou fazer mais em Pontifícia Universidade Católica. Eu quero entender a mulher além disso. Aí fui no programa da Metodista. Entendi. Fui fazer doutorado na UMESP, Não, lá em São Bernardo. E hoje você é professor lá. Pois é. Quando eu chego lá, tem pessoas para orientar de gênero. E eu queria ligar da vida pastoral, que era a minha. E era a Sandra já, não? A Sandra estava lá já. E tinha outros, tinha bispos, pastores. Mas eu era uma das primeiras ali na virada, depois do século, que estava trabalhando uma mulher católica. Mas eles sabiam muito mais do que nós católicos e na Pontifícia Católica. Pois é. Eles tinham uma biblioteca imensa, com muitos livros. Sabiam do Concílio Vaticano II, meu orientador, no final, eu tive que mudar de orientador porque um pastor foi para Nova York e tal. Aí a Sandra tinha um programa grande, nós mudamos algumas coisas. A minha área de pastoral, eu conseguia tudo muito mais lá do que se eu fosse em outra biblioteca. Excelente. E lá eu aprendi, então, a discutir mais esse problema da mulher, e daí a resposta do Paulo lá em Efésios. Nós estamos num momento que institucionalmente as pessoas leem os textos com fundamentalismo, na literalidade.
pega o livro lá e vai falar que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Mas peraí, esqueceu quem é Paulo, esqueceu o contexto e muito mais o contexto de hoje, da realidade nossa. Então eu vejo que isso nós temos que hoje aprender muito mais, que é como evoluir na leitura bíblica, seja de Paulo, a literatura paulina, ou seja, qualquer uma outra, para a gente entender, inclusive, o que era Paulo e o que é hoje os Paulos da vida e quem são hoje as mulheres na vida, no cotidiano e nas instituições. Principalmente as religiosas, que ainda nós somos excluídas, mas nós somos a maioria. Certo. Então há um paradoxo. Exato. Dentro das igrejas, quem movimenta a coisa são as mulheres, né? E aí você tem uma espécie de... Elas que trabalham, mas elas que mais recebem a cruz do desprezo, vamos dizer assim, entendeu? Isso. Vamos falar, vamos deixá-las de lado, pra quê, entende? E quem está olhando de fora como eu, que tem uma formação que não é só de teologia, mas de outras formações, a gente fica meio espantado, porque você fala assim, mas o que está acontecendo? Será que ainda não acordaram que as mulheres são o dínamo que levanta as igrejas, sustenta as igrejas? E mesmo o movimento de Jesus, tinha mulheres ali sustentando ele, né, o movimento todo. E é estranho para mim, porque eu vi minha mãe também sofrendo, minhas tias sofrendo com isso. A minha... vamos dizer assim, vertente católica, apostólica romana, do lado da minha mãe, que é italiana, é muito neopentecostal ou pentecostal. Porque veio da Renovação Carismática Católica. É uma das fundadoras da coisa, minha mãe. É uma do grupinho inicial do padre Jonas Abib, padre Eduardo Dalgert, aqui da TV Século XXI, etc. Né? Esse padre Haroldo, essa galera toda aí estava lá em casa, entendeu? Basicamente eu cresci ouvindo eles. Robert de Grandes também, eu comecei a me interessar por inglês com ele também, porque ele falou, você precisa aprender inglês, ele falava português todo quebradinho comigo, eu falava, não, tem que aprender. Então eu era criança, 9, 10 anos de idade. Legal. E aí o que aconteceu? Eu vi o quanto essas mulheres lutaram pela igreja e pelo movimento, e ao mesmo tempo o quanto elas foram, vamos dizer assim, oprimidas, excluídas, entende? Mas elas continuam lutando até hoje. Sim. Né? Então, se percebe claramente que elas se sentem oprimidas no sentido de não serem valorizadas por tudo aquilo que elas fazem pela igreja. Sim. E aí aparece um frei super novo agora na mídia e resgata um conteúdo bíblico de uma maneira que ele deveria estar tomando mais cuidado de colocar aquela maneira, de colocar, não, mas você não gostaria de ter um homem que é igual a Cristo? Você não submeteria a um homem que fosse igual a Cristo? O que nós estamos falando? Não dá para fazer uma comparação com a outra. Né? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Então, as condições, se a gente for falar só dentro da lógica cristã, de pecado original e das consequências do pecado original, já não me permitem estar diante de uma situação onde você tem um Cristo espelhado na igreja, homem e mulher, daquela maneira que ele está colocando. Já não dá. Não dá. Né? Então, foi por isso que eu falei, vamos chamar a Evenise e a Perla para a gente conversar a respeito. Por quê? Há algo diferente ali. Né? E o pessoal está falando assim, não, mas vocês estão perseguindo ele está sendo perseguido porque não foi isso que ele falou. Né? Agora, a questão é o símbolo, né? Isso. Como que você sente esse símbolo? A linguagem simbólica, o simbolismo aí, eu vejo muito com preocupação. Porque atualmente nós estamos num momento que talvez seja até educacional, mas é contextual e é estrutural. As pessoas não sabem interpretar os símbolos, e muito menos então vai ter facilidade para interpretar textos bíblicos, ou ainda mais doutrinas da igreja, doutrinas religiosas com as mídias, porque eu vejo que 1 milhão de pessoas, às 4 horas da manhã, elas não estão fazendo interpretação do simbólico. E elas não estão celebrando, por mais que rezem. Então eu até respondi isso para algumas pessoas que me procuraram, em função de nas mídias eu colocar fazer algumas considerações, porque me assusta pessoas que eu penso serem intelectualizadas, têm até ensino superior, e ótimo, rezem. Eu não estou falando da oração, eu estou falando, vocês concordam com o que foi dito a partir do texto bíblico? E pessoas que estão ligadas aí aos grupos neopentecostais, à renovação carismática, à catequese, a coordenações. Para uma eu coloquei na mídia, acho que foi no Facebook,
Eu não estou falando sobre rezar, estou falando sobre interpretar o texto. Porque como que você coloca Cristo na linguagem comparando com exemplos misóginos? Talvez a pessoa não saiba nem o que é misoginia. Mas a gente precisa aprender a fazer isso a partir de uma leitura bíblica. Por quê? Quando você pega o texto do Gênesis, não só a literatura paulina, né? O Êxodo, falar da libertação, do povo do Egito, sei lá. Nós vamos dar isso para as crianças, para os jovens. Então, a minha preocupação é como que os jovens, as crianças, as próximas gerações estão fazendo com que a sua religião seja libertadora e que liberte, que mostre o cotidiano e que apresente a linguagem simbólica. Ele tem um significado. E tenho a impressão que, à medida que eu vejo isso em programas, independentemente se é esse Frei, se é um horário da madrugada, tal, mas outros programas midiáticos, outras redes, e que são poderosas, elas passam esse simbólico distorcido. É o que a Karen Armstrong fala, o fundamentalismo ele é um desequilíbrio entre fé e razão. Certo. E nesse desequilíbrio, nós precisamos entender como que eu aparo as arestas e que vem da concepção de um Deus criador, um Deus que cria quem, mas ele separa a costela, a mulher, não serve para nada. Então, como que eu faço isso hoje a partir da oração ou do mundo midiático? Eu acho que o simbólico é tudo. A linguagem metafórica, eu conversava hoje na aula que eu estava trabalhando, e um aluno me perguntou, e ele trabalha a lógica da engenharia, e ele falou, o que a senhora acha? Eu falei, eu acho que não estão entendendo que metáfora tem um sentido figurativo. Perfeito. A língua portuguesa, talvez estamos com um problema. E a nossa religião, e falo da nossa religião como cristã, tá? Claro. O cristianismo, eu acho que está passando por um momento de crise nessa linguagem televisiva, midiática, Isso. e que é justamente pelo simbólico. E também tem, sem falar que não é muito minha área, mas o mercantilismo da fé, porque envolve dinheiro, né, no mercado. Envolve dinheiro por conta de seguidores, talvez, por conta de quantas pessoas entram naquele horário. Os memes que me falaram, eu perguntei para um estudioso lá de meme, como que é um meme com uma pessoa com um terço na mão, aí eu fui ver se era de gênero, mulher ou homem. A maioria é mulher que segue. Mas você sabe que aqui na nossa região aqui de Campinas, a minha tradição, né, do lado da minha mãe, né, como eu já falei várias vezes, minha mãe que me colocou na tradição dominicana, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei para a China. 14, 15, 16, comecei para a China. Aí minha mãe ficou preocupada de eu virar budista. E ela pegou e colocou na minha mão, porque daquela mentalidade de inovação carismática católica, o que é? É falsa doutrina. Isso. E aí colocou na minha mão Suma Teológica de Tomás de Aquino em espanhol. Eu falei, mas como é que é esse negócio de espanhol aqui? Ela falou assim, não, vai aprender. Ela mesmo não fala, né? Aquela italiana lá, mas ela mandou eu aprender. Mas ela pediu. Aí eu falei, não, minha mãe, né, vamos lá. Aí eu comecei a ler e comecei a gostar da coisa. Só que sempre teve comigo Santo Agostinho também. Agostinho com a questão Mônica, porque eu nasci no dia da Mônica. Ah, é? Santa Mônica. Ô, né? mãe dele é... Então, eu sempre observei muito, e Agostinho me parece um cara mais humano do que o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele parece um computador. É um microcomputador, aquele homem, entendeu? É um micro que está ali. Mas agora, o Agostinho, você percebe no texto dele, nuances dele tá com embate, principalmente em relação à mulher, ao feminino. Isso. Né? Ele fica com embates, ele fala, eu vou, mas a mulher é tão bonita, mas eu não posso, ele se segura, né? Aí perde a esposa dele porque fez uma bobagem, ele criou um preconceito, né, gigantesco contra o feminino, porque ele tinha que se manter celibatário, mas nota-se a atração que ele tem né, no livro dele, Confissões, nota-se claramente a pujança dele, né? Eu gosto de mulher, mas não posso, entendeu? Então, isso acabou permeando a minha formação, mas não no sentido de ver a mulher dentro da igreja, aí vai no sentido mais sociológico da coisa, da família minha. Tinha tia Laura, tia Delisete, fantásticas pregadoras do evangelho, uma coisa assim absurda, sem estudo. Aquela mulher tinha aquelas duas, a mãe e a filha, tinha uma coisa assim, uma aura em volta delas, um carisma. Mas os padres não gostavam, bispos não gostavam, lideranças da igreja não gostavam, mas elas arrastavam multidões. Né? E até... Aí tinha aquela questão do orar em línguas, uma expressão vocálica, de alegria, etc. Aí o pessoal caía matando em cima, falando, mas isso aí não pode ser, não pode entrar. E não tem como segurar esse tipo de coisa. É expressão popular, não tem como.
E aí, né, teologicamente, você pode falar, um novo dom de Deus, o que tem? Põe aí, deixa o pessoal rezar, qual é o mal disso aí? O padre Jonas empurrando, falando, não, eu vou ensinar vocês a orar em línguas. Aí os teólogos do outro lado, mas então não é Deus, então não é dom. Se você vai ensinar os outros, que dom é esse? Né, mas é possível, porque os 3 dons, fé, esperança e caridade, estão lá dentro, eles fazem parte do nosso fluxo, então a gente usa o intelecto aí dentro, não tem problema. Aí começaram os homens a orar em línguas. Aí começou a ser aceito, porque quando era mulher, era coisa de mulher. E aqui na região nossa, em relação ao rosário, por exemplo, vai rezar rosário, é coisa de mulher. Isso. Eu fiquei espantado com isso aqui, né? Uma vizinha minha falou assim, você reza o rosário? Eu falei, olha, a espiritualidade dominicana tem rosário. Daí ela falou pra mim assim, isso é coisa de mulher. Eu falei, como é que é? Ela falou, não, coisa de mulher. Homem que é homem não reza o rosário. Eu falei, mas de onde a senhora tirou isso aí? Não, aqui todo mundo aqui é assim. Eu rezo rosário, mas rosário é coisa de mulher. É só para grupo de meninas. Ela falou para mim. Eu falei, meninas ou mulheres? Ela falou, meninas. Eu falei, então tá bom. Senhora que manda. Senhora que manda. Mas já é uma senhora, né? Tava com seus 70 e poucos anos de idade. Mas falando, me dando bronca. Falando, como assim, homem não tem que rezar rosário. Ó. Ela falou, mas faz parte daí. Eu tentei explicar para ela da tradição que veio de Domingos de Gusmão, que não é dele, é anterior a ele, da substituição dos 150 salmos, né? Porque era para o povo entender que tem 150 salmos e tal. Acho que não deu certo. Não deu certo. Fiquei 1h30 falando com ela, não deu certo. Ela continuou, no final ela falou assim, mas é coisa de mulher. Eu falei, nossa, então tá. Né? Mas sabe, Plínio, a coisa de mulher... Atualmente tem já uma outra interpretação, mas vamos lá. Agora você entendeu, é por isso que eu estava queria te ouvir em relação a isso, né? E você provocou e eu vou tentar. A coisa de mulher na Igreja Católica, ela já vem... E Agostinho, coitado, ele sofreu tanto, e penso na Mônica, até na mãe, né? E na Confissões, tudo que ele fala. Os princípios lá, a questão da liberdade, da sexualidade e tal, e que depois foi muito mal interpretada também lá no simbólico, porque, peraí, o Agostinho depois virou santo. O pessoal não tem ideia do que é a santidade a partir do dado canônico, porque que a Igreja, né, alguém é santo. Aliás, um parênteses, tem muito mais santos agora, tem algumas santas, algumas mulheres. Começou a aparecer, de levinho, né? 35 doutores da igreja, 3 doutoras. 3 doutores. Agora entrou uma 4. E deitado com o Billy, vamos dar uma empurradinha. Essa daí tá começando. E sem falar que eu lembro que quando eu fui, minha primeira vez que eu fui em Roma, eu fui lá atazanar, eu estava no doutorado. E eu entrei no museu em Assis e eu falei para a moça, reza é mulher, educação na fé é mulher, coisa de mulher. Então eu queria saber de Clara de Assis, porque eu estou vendo só Francisco nesse museu. Se tem alguma coisa de Clara? E como eu italiano, assim, ela entendeu. Não tinha. Eita. Aí eu falei para ela, nada, eu queria algo para eu ver o equilíbrio, porque não há, pelo que eu entendi, eu falei para ela e pelo que eu estudei, não há Francisco sem Clara e Clara sem Francisco, ok? Falei para a moça, que estava lá na recepção. Ela olhou, ela lá em Roma, em Assis, não sabia se o que eu estava perguntando era assim. Depois eu procurei mais e achei muitas coisas. E hoje a gente vê que tem lá a economia de Francisco e Clara, hoje na ecologia integral tem muita coisa de Clara. As mulheres foram apagadas, mas sempre tem um homem ali para dar um sinal que assim, elas só aparecem por causa da mulher, por causa do homem. Outra coisa, a coisa que não é só a santidade, não era coisa de mulher. Ocupar um espaço no ambiente, na estrutura católica, não era coisa de mulher, porque elas eram para ensinar, educar na fé e fazer o rosário, e rezar para os filhos, rezar não sei para quem, levar. E isso vem, inclusive, com o João da Cruz e Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Doutora da igreja, ele também. Ele também. E vai lá na Espanha ver a doutora da igreja, porque ficou ela, doutora da igreja. Então você falou 3, né? São. As doutoras, eu tinha que ter esse homem do lado para dar um espaço para eles como religiosos. Exatamente. Entendeu? Fez muito mais que Fez muito mais que brigou lá em Ávila. É isso mesmo. Um contexto de guerra, de convento, de fazendo tudo, de brigar com a prefeitura, de brigar com tudo. Ela demorou, nem santa não era. Mesma coisa você pegar a Joana d'Arc e outras aí, vão queimadas lá na fogueira da Inquisição porque falaram alguma coisa, depois elas ficam santas. Mas vamos, entenderam? Então, a questão que você levanta do rezar é um dado educacional. E por isso que a teologia acho que tem esse papel muito, muito promissor, que é precisamos aprender a partir da nossa religião
e aqui nós estamos falando mais da católica, mas é da nossa religião buscar, seja o cristianismo ou seja outras denominações, quem que trabalhou e quem que fez tudo acontecer? Por que a mulher foi silenciada? Nós temos que romper esse silêncio. Perfeito. E esse rompimento vem também com a oração. Mas não é assim, a mulher achar que só ela vai rezar. Tudo bem, a questão da mãe. Minha mãe sempre falava, morreu com 100 anos recentemente, super crítica, lúcida, ela assistia televisão um dia. Oi, Venise. Oi, Ive. Aquele programa da Rede Vida, não tá pedindo muito dinheiro? Falou pra mim assim. Falei, tá, mãe, você acertou. É, porque em vez de trabalhar tal e fazer, eu tô vendo todo mundo lá, hoje tá meio vazio, mas ó, estão pedindo muito dinheiro. Aquele código que tá lá não é para pedir dinheiro? Ó, 100 anos, lúcida, fazendo uma crítica ao mercado religioso. Ao mercado, né? Ela não sabia que era isso, mas ela fez. E isso tá faltando em nós, por quê? Muitas vezes a gente reza com essa ideia de barganha, de troca. Sim, sem dúvida. Os programas televisivos, na quaresma, quando você vê muito mais falar em penitência e pecado do que vida, o ser humano é pecador. As perguntas são, então, esse Deus é um Deus que perdoa, é um Deus amor, me dê misericórdia, que caminha, que liberta, que está até a Páscoa, e o que é a quaresma é conversão? Ok, é. Mas por que muita gente faz uma penitência, ou ela acha que ela tem que pagar muito caro para tudo aquilo que ela fez de errado? Então vamos pegar o Agostinho lá que você estava falando e a Mônica. Gente, se for avaliar a questão moral, o Agostinho era mais a questão moralista da história, que eu acho que estava muito mais preocupado com celibato, com sexualidade, com sexo, coisa assim, do que, sabe? Por aí. Né? Por aí. É isso mesmo. E hoje, essas pessoas que rezam e que oram, elas têm uma autenticidade na fé, uma autenticidade dessas mulheres, a maioria na igreja, que trabalha, que luta. A catequese é assim. Quando eu coordenava uma paróquia grande, em Salto, que eu sou de lá, trabalho em Campinas há 25 anos, mas a comunidade era muito grande e um padre falou, você viu, você que é tão ativa lá, tal, você levou para um retiro, tal, a espiritualidade, mas não tinha homens, né? Falei, os homens não vêm, porque de domingo eles não podem acompanhar a gente. Tinha, eu lembro bem do número, que isso me chocou e eu trabalhei depois. Nós tínhamos numa paróquia 81 mulheres que evangelizavam, rezavam, tinham os grupos de oração, tinham grupos do catecumenato e tal. 2 homens que evangelizavam e que estavam de catequistas. Pois é. Ou seja, há algo invertido e daí você vai ver o poder dos homens. Que a gente vai na igreja porque alguém está na hierarquia, essa questão hierarcológica que nós falamos, que nos mandam. E o que eu tive gente que me ensinou muito bem, seja na pastoral, seja na minha casa, com a minha mãe, mas na faculdade, eu olhar que há um desequilíbrio por ser de gênero, porque há alguma coisa, e não é só na igreja, a sociedade também é assim, como há algumas profissões, que não são coisas de mulher. E as mulheres são tão, vamos dizer, aprisionadas, e aí que entra, acho que até a figura de Maria, que é libertadora, magnífica, é isso, uma mulher que vai à frente, judia, espezinhada, com dote, alguém que fala sobre ela e ela vai falar assim, eu tiro os poderosos dos tronos. É, isso mesmo. Hoje tem gente querendo colocar mais poderoso no trono. E rezando para isso de forma inconsciente. Então a crítica que a gente faz hoje é como voltar àquele segmento que era o de Jesus e que era do início, onde as mulheres não eram contadas e elas estavam sim na ceia, elas estavam sim na Páscoa. É estranho, né? Nós temos uma tradição católica que diz assim que não tinha mulher lá naquela hora. Mas é estranho, você fala assim, mas como não tinha? Como não? Mas a tradição judaica não fala que era, na época de Jesus, não fala que é coisa de homem só prepara a ceia, era o contrário. Se você olha, fala, é mulher prepara a ceia. E de repente você tem um texto que fala, não, mas não comenta, e aí é interpretado como? Então a mulher não estava lá, mas talvez quando foi redigido aquilo era tão óbvio que o pessoal falou, não, estamos colocando aqui. E aí depois com o tempo fala, não, tá vendo, não tem mulher lá, por quê? Porque o Espírito Santo não quis colocar a mulher lá dentro, porque não tinha... Como é que é? Mas o contexto era a mulher prepara a ceia, como assim? Tava lá sim!
E provavelmente estava no mês e recebeu o corpo de Cristo também. Aí, entendeu? Aí parece que a igreja anglicana deu um passo na frente, né? E falou assim, não vamos ordenar mulheres também, porque isso está incorreto. Porque teologicamente a questão da ordenação não tem nada que impede. A questão de teologia, a teologia feminista faz muito isso. Porque onde que está escrito que o sacramento da ordem é coisa de homem? Não. Então nós temos um contexto, né, de... Aí você tem um amarro, né? Você tem um amarro teológico, vai amarrando teologicamente. Aí você tem declarações papais que dizem, olha, como não tem, João Paulo II foi um, São João Paulo II colocou lá, olha, como não tem as mulheres, é por isso que a gente não tem a tradição. No Dalai Lama nós temos um negócio desse assim, sabia? Não, é isso. Do lado budista assim, ó, o código Vinaya, na sua linhagem, ele é interrompido aqui no Tibete. Então, na linhagem feminina, eles acreditam que é por transmissão oral, né, aquela coisa antiga. O judaísmo tem isso, os muçulmanos também têm isso, né, então, o hinduísmo também tem, o taoísmo também tem, e o budismo também tem. Então, no budismo, assim, se você interrompeu a linha, então não tem mais karma, ou seja, não tem mais causa e condições, a ordem foi rompida, então perdeu-se. E o Dalai Lama falou assim, não, e aí ele dispara as geshemas, a possibilidade das mulheres se tornarem doutoras na teologia natural budista, que o pessoal por aí chama de filosofia, o outro pessoal chama de psicologia budista. Para mim aquilo é teologia natural, se eu estou falando de coisas que permanece sempre, se eu estou dizendo de alguma coisa que vai além do tempo, se eu estou alguma coisa que tem atributos do que nós chamamos de divino, então aquilo é teologia, né? Então é uma teologia natural, uma teologia filosófica, tudo bem, está lá dentro. E aí o Dalai Lama enfrentou uma resistência política gigantesca. Como é que eu sei disso? Porque eu sou, vamos dizer assim, amigo da esposa do irmão mais novo dele. E ela me conta essas coisas, a gente troca e-mails e tal, ela me conta, estamos assim nessa luta para colocar a educação para as mulheres no meio do budismo tibetano. Quem colocou isso foi ele, porque ela reclamou. Ela falou, olha, nós não temos, uma mulher chegou nele e falou assim, nós não temos coisas para mulheres. E aí ela fez assim, me ajuda. E ele falou, ajudo. Na maior reviravolta de uma cultura ele fala, eu ajudo. E aí virou toda essa linha. E ele mesmo enfrenta resistência, sendo o Dalai Lama enfrenta resistência, o irmão, ela. Por isso que nas mídias eu coloco o movimento dela. O movimento das mulheres geshemas, que quer dizer doutoras. Geshemas, doutoras. E aí nós tivemos a nossa monja Nirvana, que fez uma tese de doutorado em cima dessa exclusão feminina a partir do Código Vinaya, do Código Ético Monástico budista, que de fato exclui a mulher, né, e coloca a mulher em uma posição muito parecida com a tradição católica, de submissão. Você precisa, na lógica budista, que é uma lógica de tempo circular, tem a questão de reencarnação. Então você precisa tomar renascimento como homem para você poder estudar e chegar nesses patamares, porque você é uma criatura que tem um karma inferior. Quando você atingir os patamares, então faça muitas práticas nessa vida, quando você tiver o patamar, aí você toma renascimento, aí você pode estudar, senão está bloqueado para você o estudo. Que horror, entende? É horror isso aí, é um horror, né? Por isso que eu te perguntei, na década de 90 estava aberto? Você falou, tá, mas depois fechou de novo, percebe? Isso. Tem similaridades muito fortes entre os dois lados na questão de exclusão da mulher. Para quê? Para quê? A gente olha e fica assim, mas para que essa exclusão? Onde vai com isso? Para quê? Qual é o motivo, afinal de contas? Sim. Né? E não consigo encontrar motivo, entendeu? A não ser uma estrutura machista, né? O machismo e a similaridade nas características machistas, que também envolvem outras similaridades no racismo, na homofobia, na xenofobia. Eu vejo que é um kit, um combo aí, que não é só próprio de 1990, que atualmente ele está em alta até, infelizmente. Por mais que a gente tente trabalhar bastante isso e que as pessoas estejam com uma certa consciência um pouco melhor de alguns dados. Sabe que tem algumas coisas que vão em cana, tem alguma coisa que não é para falar, mas ainda temos. E quando você diz o que era 1990 e o budismo,
e pega o catolicismo, o cristianismo atualmente, nós vamos ver que tem muita coisa que precisa avançar mais rapidamente no meu entendimento, que é inadmissível a gente pensar que aquilo que estava há 30, 40 anos, a gente quer que hoje perdure e que fique da mesma forma. Não, precisa evoluir. Mas há tendências de retrocesso. Perfeito. E aí é um baita problema, porque se em 1990 não tinha um banheiro para mulher numa Pontifícia Universidade Católica de pós-graduação, hoje há, mas tem gente querendo fechar. Estou dando um exemplo que assim, isso é para ter ou não é? Há uma ridicularização do ser, e acho que a teologia ela tem muito a falar sobre isso, que você bem pontua, peraí, se eu falo além do tempo, além do espaço, eu estou falando de teologia, sim. Claro. Se eu estou falando aquilo é sagrado para eu ir, aquilo não é sagrado, eu estou falando de teologia, né? E tenho a impressão que a teologia ela é incompreendida enquanto ciência, até por isso, porque as pessoas não têm noção do papel dela, a significância dela social. Perfeito. Que é trazer esse lado mais transcendental para o que é ideal, porque é a razão atualmente, e falar, pera lá, onde vai a sua fé? Vamos botar lógica nisso aí e trazer para cá? Então eu vejo a importância hoje, inclusive da teologia feminista, e aqui um adendo que, quando a gente fala, tem teologia feminina, teologia da mulher, tem umas teólogas que andaram até falando, nossa, mas o Papa Francisco falou da teologia da mulher. Coitado, ele não sabe, ele está abrindo muitos espaços, mas de forma ainda tímida, e espaços bons, e tomara que consiga, que fique lá. Mas por quê? Ele sofre uma perseguição e tem muitos grupos bloqueando e cerceando as tomadas de decisão dele. Por quê? Muitas vezes a própria teologia feminista tem teólogas que não querem colocar, mesmo que elas briguem pelas causas das mulheres, elas não querem colocar esse adjetivo, a minha teologia feminista, de medo institucional, medo talvez psicológico, mas é assim, por que nós falamos na teologia hermenêutica, o porquê essa interpretação nós precisamos dar? Porque ela tem o seu papel, é feminista sim, nós temos que falar das mulheres, das violências, das questões de gênero, e buscar o papel da teologia na sociedade e no nosso mundo, do contrário a gente não evolui. Se eu fico só no feminino ou só da mulher, eu posso levar a pensar só algo mais subjetivo. Assim, mulher de ternura, vamos só dar o terço para ela. Ela certo. Não vai dar, sendo mais simples para quem está nos ouvindo, ela não vai poder dar canetada na igreja lá. Logo, ela não pode ser ordenada, ela não pode dar um papel como ecônoma. Hoje a gente já tem avanços e tem dioceses que têm mulheres ecônomas. Sofrem perseguição por alguns que não querem avaliar o trabalho delas como bons. Então há ainda algo que é meio pejorativo só de falar em mulher e coisa de mulher na igreja. E a teologia tem esse papel. Vamos buscar, sim, a ideia de Deus dentro e fora da igreja, na sociedade, e vamos buscar que as mulheres tenham o papel de pensar. Dentro da lógica. Dentro da lógica. Dentro da lógica profética, lógica bíblica, são os profetas. A profetisa Ana. Profetiza Ana. E não era só o profeta. Tem uma passagem engraçada que fala naquele período Esdras e Neemias, né? Que aí ele vai lá e detona todo mundo. Aí ele vira para profetiza e fala assim: você destruiu a Asherá, tirou as mulheres de lá de dentro, tirou os homens estrangeiros das mulheres, mandou para fora do acampamento, matou todo mundo. E vai consulta uma profetisa. E a profetisa fala assim: você vai morrer. O Senhor não gostou, não, você vai morrer. Né? Então, aí vem uma desgraça para cima deles. Né? Não deu certo aquela reforma bizarra lá, né, de matar todo mundo. O Senhor não se agradou, não. Né? Tá lá. E o interessante é que eu acho que os escribas deixaram isso. Que estavam revoltados, falaram: vou deixar aqui. O Senhor não gostou dessa reforma. Mas o pessoal parece que não entendeu que a reforma não foi boa e teve um monte de catástrofe na sequência. Né? Nessa lógica teológica, né? Bíblica. E essa mesma lógica teológica bíblica, quando transposta para Jesus de Nazaré, me parece que atua no sentido muito de contrafluxo dessa ideia, vamos dizer assim, de teologia de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Jesus ele vai e coloca a mulher como centro. Me parece muito claro isso, inclusive, olha, a Anunciação, por exemplo.
Eu nunca vi anjo falando ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Quando que acontece isso em qualquer lugar na Bíblia? Nunca acontece. E olha que eu já estudei bastante antes. Você sabe que quando eu era criança, minha mãe me levava para aquela questão de cura e libertação. E eu conheci alguns padres exorcistas atrás da Catedral da Sé, Igreja de São Gonçalo, tem a bênção de São Miguel Arcanjo até hoje lá, os padres japoneses. E o padre gostou de mim e colocou eu como assistente dele. Então eu comecei a ver essas coisas assim, desde criança. E a gente sempre vê essa questão estranha lá dentro de vamos dizer assim, uma colocação do feminino como sendo diabólico e homem não. Uma demonização do feminino a partir do desejo, né? Então, só que você sabe que em uma dessas ocasiões apareceu uma mulher, ela era toda assim, coisadinha assim, né? Com aquele negocinho, né? E pá, né? E todo mundo olhando, olha, admirando, né? Olha, ela é super recatada, não sei o que. De repente, ela lá do fundo do galpão apareceu na frente aqui com uma cara toda assim. Aí eu virei pra minha mãe e falou assim, o que tá acontecendo? Minha mãe, já muito esperta, falou assim, é porque ela fica usando véu. Essas mulheres que ficam se escondendo muito, essas têm muita coisa para resolver. Ó minha mãe como é esperta, né? Eu falei, já me deu essa referência de criança, entendeu? Sim. Já desestruturou eu para falar assim, não tem nada a ver com o que os caras estão falando, então. Aí eu perguntei, mas por que minha mãe falou assim, você acha que o demônio não ataca as mulheres porque elas são mulheres, ataca porque elas têm ressentimento de tanta opressão que elas sentem. Minha mãe falando isso tinha 10 anos de idade. Eu falei, por quê? É só olhar como é que os maridos tratam elas, só olhar como as pessoas tratam ela, só olhar. Minha mãe também trabalhou, como você, e falava assim, a gente é excluída. Ela me passou essas referências. Eu era secretária, o pessoal me colocava de lado. Pá, não sei o que. Isso. Eu falei, é isso que acontece? É isso. Aí o demônio se aproveita do ressentimento delas. Por quê? Porque a gente cria isso. Minha mãe falava isso pra mim quando era criança. Sabedoria. Profetiza. Pois é. E as profetisas eram sempre ridicularizadas, porque eram endemoniadas, na verdade. Né? Endemoniadas no sentido, as mulheres, mulher falou isso, entendeu? Então essa na Bíblia é muito ela é assertiva nesse sentido de mandar mensagem e a gente falar, mas espera aí, quem que deixou esse texto aqui? Vamos olhar e interpretar, tá dizendo isso. O que hoje ocorre, que eu acho que muitas pessoas perderam assim até uma atração por estudar a Bíblia, ou para ter uma mãe tipo que você teve, que minha mãe, que pera lá, você foi excluída assim, se está na mesma função dos homens no lugar onde está, você ganha igual? Não, eu tive que lutar na Eletropaulo onde eu trabalhei, e lá eu já trabalhava na catequese e tal, para pedir uma promoção, porque eu era mulher, eu não podia estar na área de projetos eletricitários, porque e ninguém falou isso, você não pode por ser mulher. As promoções aconteciam para os homens. Velado, no mesmo tempo, era velado. Então eu quis dar esse exemplo, porque hoje também são velados os trâmites. São sutis as negociações. Porque quando a gente tem essa, vamos dizer, mão na massa do cotidiano, da nossa lida, e temos a espiritualidade e a religiosidade, você faz esse link que sua mãe fez e que as profetisas faziam, não vá por aqui, não faça isso, vai, porque você não vai dar mal. Isso. E tem alguns casos que você vai falar, não, vai dar bem, isso é de Deus, isso não é, que é o papel do profeta, né, o anunciar, denunciar e tal. Como que faço isso hoje? Então as pessoas pensam, vamos pagar o pecado, vamos rezar, isso a mulher está fazendo. E eu comecei a pesquisar, inclusive, a ideia das mulheres em estruturas religiosas, né? Porque nós temos um lado desigual e é por conta dessa demonização. Peraí, nós não somos chamadas nem de discípulas, de apóstolas, e o Papa já falou tanto que somos. A questão teológica da importância da mulher, da Madalena na ressurreição. O apóstolo dos apóstolos, o apóstola dos apóstolos. Isso, Bento XVI, era o mais conservador. Isso, mais conservador. E aí vem, fala, não, tem um Papa que diz que ela é apóstola. Exato. Dos apóstolos. Isso é importante. Porque é muito mais fácil pensar que Madalena era prostituta, equivocadamente. E possuída por 7 espíritos. 7 espíritos, você está falando 7 vícios capitais no máximo ali, entendeu? No máximo. Como você vai entender essa Maria de Magdala naquele contexto e trazer para hoje? Infelizmente a gente tem ainda pessoas que interpretam a Madalena dessa forma.
E por isso que eu acho que nós temos que ter sempre esse link entre o real, entre a nossa realidade, e entender, inclusive, todas as violências a que somos submetidas, sejam elas de forma sutil ou sejam explícitas. E ter a coragem, que é a profecia aí, né? Vamos denunciar. Se há algo que tira a dignidade, fere a hombridade, a igualdade. E aí, quando a gente vê que, em nome da Bíblia, há alguém falando de misoginia, porque Paulo falou, ou estamos falando de violência, seja ela qual tipo, e nós não estamos tomando providência, que é um papel nosso, sim, que nós temos que tomar providência. E a teologia, ela tem esse papel, de fazer pensar além do óbvio, em nome do ser humano e do sagrado, da fé, né? Eu acho que é um papel bem importante hoje nosso, da teologia, que sua mãe era um pouco teóloga, minha mãe também. Nossa, Não minha mãe... Você sabe que eu estava na época da graduação em teologia, teve uma prova que foi assim... Quem é Lígia? Eu falei, que questão é essa? Como assim? Eu que vou saber quem é Lígia? Porque minha questão toda lógica, filosófica. Eu não sei lá quem é Lígia. Aí eu falei, já era essa prova, não tiro 10. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, quem é Lígia? Ela falou assim, isso foi prova? Eu falei, que foi? Tá com clarividência agora, mulher? Ela falou assim, foi. Eu falei pra ela, falou assim, e você errou? Eu falei, errei. Ela tirou um sarro, né? Falei, como você errou? Você não sabe quem é Lígia? Ou Lídia, não sei. Lídia. Aí deu uma risada assim, falou assim, tava junto com o Paulo Apóstolo, me deu uma aula. Eu falei, credo. Aí eu liguei pra minha outra tia, minha tia Wanda, e falei, você sabe quem é Lídia? Ela foi prova que você fez? Eu falei, o que está acontecendo? Vocês têm telefone sem fio? Ela falou assim, não. Aí ela me deu uma outra aula. Eu falei, não é possível, alguém não deve saber, ou só eu que não sei. Aí vai para minha tia Maria José. Tia, você sabe? Claro que eu sei, você não sabe? Você não tem que prestar mais atenção em mulher, levei uma bronca dela. Aí pá, porque ela é uma tia mais acirrada, assim, né? Já me deu uma bronca. Só porque é mulher você não presta atenção? Eu falei, não, tia, eu não presto atenção normalmente em nomes, mas aí ela me deu uma aula de novo. Todas as minhas tias, inclusive minha madrinha, minha tia Vilma, todas elas sabiam quem era, e me explicaram. Eu falei, vocês não são teólogas? Eu perguntei para minha tia, para minha madrinha. Ela falou assim, a gente procurou isso, mas a PUC não deixava, o preço era muito alto, também, e para mulher não podia entrar. Eu falei, e aí, não tinha uma outra? Falou assim, olha, até tinha, mas era de outra igreja e a gente ficou meio assim, entendeu? De fazer, a gente vai estudar, a gente é católico, vai estar numa instituição protestante, a gente não se sentia bem com isso, porque tinha medo. Eu falei, entendi. Mas hoje não tem mais isso, né? Hoje já acabou mas essa história. Tem um pouco que eu acho que tem. Tem ainda? Questão. Eu não sei se é medo, que nem você falou. Semana passada, aqui em Campinas, uma professora, ela trabalha com ensino médio, fundamental, perguntou para mim, mas pode fazer teologia na PUC Campinas Mulher junto com seminaristas? Eu falei, pode, agora foi aprovado de novo. Não, mas falaram para mim que não pode. Sabe por quê? Eu quero tanto fazer, e ela trabalha na comunidade, trabalha na comunidade tem, como chama, grupos bíblicos da catequese e tal. Eu falei, vai fazer. Pelo amor de Deus, você vai logo e entra lá e você vai. Isso. Não, mas como? É caro? Que você falou aí, é caro ainda. Eu falei, não, por favor, você vai pegar todo o documento, você vai ver o vestibular social, você vai ver, faça Enem, entra com uma documentação, além do vestibular social, você vai lá e busca a bolsa. Precisamos de mulheres como você. Aí comecei a dar umas dicas, por quê? Ainda é um desconhecimento, porque está aberto. Nós temos, por exemplo, agora uma mulher, eles brincam comigo, viu que entrou uma mulher esse ano, por quê? Junto com os seminaristas pode, mas nós ficamos, acho que mais de uma década sem poder, não podia mesmo, era só para homens, só para os seminaristas. E agora, essas mulheres, trabalham, é professora, como que ela vai sair? Porque é matutino. Então uma coisa, já começa o bloqueio. Começa a ter bloqueio. Falou, gente, não é para quem tem tempo. Então tem a ideia do tempo e do estudo, que é uma coisa que a gente tem falado, e eu tenho falado muito em Campinas já há um tempo. Tem que fazer à noite, tem que fazer de dia, mas
tem que ter algo que é, se não há o noturno, no matutino, tem que ter uma facilidade por parte de quem vai lá, de onde ela trabalha, da comunidade. Os padres e as comunidades teriam que bancar uma certa porcentagem como bolsa. Aí virou ela muito esperta e ainda disse assim, ô professora, você me deu uma dica. Eu tenho pedagogia, acho que estudei aí, eu já vou fazer uns créditos e tal, e eu vou, além disso, pleitear, porque eu vou pedir uma carta aqui para o padre onde eu trabalho, para o bispo, e eu mudo o meu horário, acho que eu vou dar aula de tarde e de noite, e eu vou estudar de manhã. E outra, você acha que é uma boa eu pegar bolsa como cotas para negros? Eu falei, perfeito. E ela é negra. Ela é negra, e eu falei, perfeito. Você vai desistir ou você vai continuar com essa ideia? Você me deu tudo que precisava. Eu falei para ela, você não vai desistir, né? Daí ela olhou assim, porque a gente tem desistência, as pessoas têm muita vontade, têm ânimo, e ela pegou essa. Eu falei, você tem. Sobram bolsas em muitos cursos nas universidades. E as pessoas não querem alguns cursos. Não querem porque acham que não vai dar certo, por medo e tal, mas também por falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro, é concreto. Ou não ter tempo para estudar, porque precisa trabalhar. Isso. Falei, se você mudar para trabalhar em 2 turnos que você dá aula, ela falou, eu não dou mais de manhã e à tarde, eu dou à tarde e à noite. Você vai estudar, você banca negócio, você vai fazer isso e você entra, vou dar os contatos, entra no site, pega as bolsas, façam lá, porque é isso que precisa a teologia. Falei pra ela. E é isso porque você vai ensinar lá os seminaristas. Você vai ensinar o que é uma mulher negra na comunidade fazendo aquilo que deve ser feito. E eles vão te ensinar o que é ser seminarista, e porque eles estão estudando lá. A questão vocacional, porque que eles querem na espiritualidade. Aí eu falei, eu estudei, eu aprendi muito, mas você vai aprender também a ter essa discussão, e acho que isso é o que vai valer muito, tanto para você quanto para a igreja, e tanto para eles, mesmo que eles não sejam ordenados padres depois, para a vida. Ela ficou assim, essa semana aqui em Campinas. Nossa. E não sabiam que podia. É algo que eu acho que precisa muito divulgar. Eu tenho falado muito, divulgam, vai nas paróquias, fala. E também outra coisa, é ecumênico. Não é só para católicos, porque a PUC é católica. Perfeito. Nós já tivemos um aluno, e muito bom, aliás, acho que é batista. Ah, é? Olha só. Ou seja, nós precisamos divulgar isso. E não é fazer propaganda de uma instituição, tem outras, e elas podem ir, por exemplo, essa católica pode ir na outra faculdade fazer, mas façam, estudem para ver que não é uma ciência do céu, é uma ciência da terra. É isso, né? Essa questão que você colocou agora, né, que está lá na Doutrina Cristã de Agostinho, ele fala assim, no capítulo 8, tudo que a gente fala de Deus, se você diz que Deus é inefável, você está falando do que o ser humano entende, né? E eu acho que ele pegou isso da mãe dele. Pegando os escritos da Mônica, algumas coisas, traduções, eu falei, olha, eu acho que essas perspectivas do Agostinho não é dele só, não. Eu acho que ele é um tremendo filósofo, o irmão dele também era, mas eu acho que veio da mãe. Eu tenho uma certa questão, por quê? Porque o conflito que a mãe dele vivia constantemente com o pai, que não acreditava em nada, o Aurélio ali, eu acho que fez ela se tornar uma liderança ali dentro da família dela, etc. Porque o marido não era cristão, por que os filhos se tornaram cristãos? Tá vendo? Então eu começo... O poder. O nível do convencimento dela, entende? Eu acho que ela tinha argumentos fortes o suficientes para dobrar eles. E eram 2 intelectuais, né? Porque o irmão do Agostinho que lia grego, né? O Agostinho mandava mal no grego. Ele não sabia. Mandava mal. Ele mandava bem no latim, mas o grego ele mandava mal. O irmão dele que fazia para ele ali a coisa, me parece, né? E não sei se estou confundindo com a história de Tomás de Aquino, mas se não me engano é isso, né? Aí o Ambrósio também sofria influência da Mônica. Ela tinha discussões com o Ambrósio. Ela não era uma mulher submissa. Silenciosa. Ela peitava o bispo e falava, ô bispo, isso aqui tá errado, olha. E o Ambrósio chega a comentar com o Agostinho que, olha, sua mãe me esclareceu algumas coisas aqui e tal. Então, eu acho que é uma história um pouco de silêncio que tá lá, mas que deveria ser ressuscitada, porque tem papéis de mulheres aqui dentro que são decisivos e que não são mostrados em função de um machocentrismo.
Bem né? falado, esse machocentrismo. Que a gente fala cientificamente, o androcentrismo, não sei mais o que. Isso. É o machocentrismo, É o machismo. machismo. Não, o androcentrismo, se eu falar desse jeito, ninguém entende. Vai Não vai entender, entender, né? mas vai ter pouca gente E a gente entendendo. usa essas palavras científicas e sofisticadas, que daí ninguém entende. Por isso que tem que falar mais simples. Tem que ter, o nosso público Eu é acho que bastante tem gente, isso, alcança você bastante falou gente. bem. Você sabe que minha mãe vê os podcasts, né? Vê Ela gosta, e manda pra mim mensagem. É? Ainda. Tá com 72 anos de idade, ela manda mensagem pra mim, olha, Tá eu não bom, concordo muito com aquele tranquilo. negócio que você falou, não, e me dá, faz o Rastafari comigo ali, entendeu? Eu não concordei com você. E pá, um monte de Escreve. mensagem. Oh. Nossa. E manda mensagem, manda com referência bíblica. Ainda, mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, Ela esse povo- referencia, você tá povo, vendo? o povo que adora. Que bom, né? que bom. Os Eu acho que isso é católicos- importante, viu? E para nós na teologia, quando chega-se uma certa idade, você fala assim, ó, não estou fazendo só para o lápis e para mandar pontos. Eu falei até isso para vocês. Foi. Vamos agora pensar que é outra coisa para a vida e vamos colocar e fazer prática, né? Isso. Tem uma tia minha, tia Maria José, que também que é super crítica. Às vezes ela me pega no pé. Assim, não, você tá errado. Minha madrinha também, né? Que bom, então você, né? Aí eu tenho o meu padrinho e minha madrinha. Meu padrinho, eu chamo ele de meu mestre na área da espiritualidade do exorcismo. Ele é um leigo, mas ele conheceu todo mundo, me Mesmo? apresentou todo mundo. E minha madrinha é professora de escola pública, mas uma devota de Nossa Senhora, assim, que, nossa... Então, os meus padrinhos funcionaram, entendeu? Funcionaram e continuam funcionando até Fizeram. hoje. Até hoje. E por isso nós funcionam. só temos teólogo e temos um professor que é feminista. Você sabe que as mulheres precisam dos homens ainda, infelizmente, para abrir algumas brechas aí, porque sozinha a gente não caminha. Mas a gente vai mudar. Mas a gente isso, vai né? mudar. Tem que mudar. Temos isso, né? esperança, viu? Eu não entendo ainda, nem mercadologicamente, eu não consigo entender isso. Olhando Uma coisa. em termos de mercado, né? Como você falou. Sim. As mulheres são um mercado muito mais promissor do que homens, em termos de teologia, em termos de espiritualidade, em termos de cristianismo, etc., em termos de movimentação de produtos, de produtos religiosos. Não dá para entender muito bem por que exclui tanto a mulher assim. Você fala assim, mas vocês estão, como assim, cortando o próprio braço, a própria perna? Isso. Qual que é o problema com vocês, entende? Então, é o contrário. Eu acho que chegou no momento que a mulher precisa ser colocada como centro da coisa, Porque em é função difícil, de... né, Plínio, para os homens, eu acho, sair desse poder e desse patamar e começar a entender que é uma falta de lógica mesmo, que as mulheres que comandam, que fazem, e perder o poder deles terem que passar o trono. Mas, gente, na prática são as mulheres. Eu falo assim para as meninas, vocês estão percebendo que o real, em todo lugar, tem mais mulheres? Uhum. É isso mesmo. E que está fazendo a coisa acontecer? Uhum. É bem real isso. Bem real. Eu acho que hoje a gente já tem homens entendendo isso e falar, gente, não vem com conversa, nós temos que entender que não é toda mulher que é gestora, não é toda mulher que é empreendedora, mas todas as mulheres são excluídas ainda e botam a mão na massa. Uhum. Isso é real. E acho que os homens e as mulheres têm que entender isso, né? Que é fundamental enxergar na prática. Você sabe que enxergar na prática é uma coisa interessante, porque no movimento do budismo humanista, que nasce na China por volta da primeira metade do século XX, espelhado no movimento wesleyano, do John Wesley, fundador da Metodista. Sei. O movimento pentecostalista também foi inspirado nos princípios wesleyanos. Eu estou lá, entendeu? Que é muito estranho. Assim. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, você tem esse movimento que começa com o anglicano teólogo John Wesley, tem o movimento da santidade e do atendimento aos pobres. Os budistas fazem uma viagem para os Estados Unidos, na primeira metade do século XX, vem o evangelho social, que é uma coisa assim que está grudada com a igreja presbiteriana, metodista, calvinista, batista. É um movimento que depois vai inspirar a teologia da libertação, inclusive, na América Latina. Inspiram os budistas, e os budistas vão para a China e começam o movimento do budismo humanista, e aquilo é uma coisa esplendorosa. Até hoje está funcionando a 100 km por hora, entendeu? Numa via que era para ser 80 km por hora, entendeu? Os caras são muito rápidos. E o que eles valorizam lá dentro? A mulher. A mulher, de repente, virou professora, mestra,
o ícone que tem lá dentro não é só a Guanyin, porque a Guanyin é muito assim, né, mas para quem quer ter filhos, etc., eles começam a colocar Aryatara. Tara, o nome é libertadora, ó. O nome é libertadora em sânscrito. Tara é libertadora. E a história dela é interessante, o mito de Aryatara começa com, naquelas histórias budistas há long time ago, há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, existia uma mulher que disse: eu não vou me submeter à ideia de que só se eu for um homem eu me torno um Buda. E ela falou: não, eu vou provar para vocês que não. E ela se torna uma Buda mulher. E todos os homens que estavam ali não se tornaram Budas. Ela naquela vida se tornou mulher Buda. Olha. E ela é essa. E aí as discípulas dela se tornam Budas também. Esse é um movimento, em termos agora de antropologia da religião e sociologia da religião e também de linguagem, foi um movimento que foi criado dentro do centro budista, ali de Nalanda, Vikramashila, Dantapuri, que são centros mais ou menos universitários que nós temos, de contraposição ao Manjushri Mula Kalpa. O que é isso? Que é isso? É uma centralização na pessoa do homem professor masculino. Aí você tem a Mulatara Tantra, que é um outro texto que traz a mulher numa contraposição de igualdade com o Manjushri. A Tara está igual ao mestre. O mestre de todos os Budas era homem, era Manjushri. Aí surge Aryatara, que é a mãe e a mestra de todos os Budas. E você tem um movimento de contraposição naquela época. E a gente sabe que esse movimento foi o quê? Abafado. Ele perdeu. Perdeu. Tanto é que você tem reflexo disso no Tibete. Né? Então você tem uma linhagem feminina que desaparece. Aí a gente sabe que ela retomou-se, mas ela se retoma sempre assim. A mulher pode ler textos, fazer transmissão oral, mas não pode explicar o texto. Isso é central no budismo. Você tem que explicar o texto, não pode. Tem que ser um homem sempre que explica isso. O machocentrismo. É o machocentrismo. Na China você teve um movimento contrário. Porque teve uma imperatriz, seguida de outra imperatriz, que chega ao trono imperial como budista. Ah, é? E elas retomam Aryatara. Por exemplo, a Guanyin é uma imperatriz. Ela usa o soft power para se colocar na China toda, e o rosto da Guanyin é o rosto dela. Então eu sou a deusa da misericórdia. Não é deusa, porque isso não tem dentro do budismo. Eu sou a Buda da misericórdia, eu sou a Buda da compaixão. E ela usa isso como soft power. Mas isso deu uma alavancada nas mulheres, entende? Isso alavancou as mulheres lá para cima. Então, o poder da mulher. A mulher como o símbolo da compaixão, do cuidado e etc. Né? Mas também é o símbolo do guerreiro, sabe por quê? Porque dentro da Aryatara, várias delas que pisam sobre o mal, destroem o mal, a rainha dos guerreiros. Por exemplo, a protetora do Dalai Lama, o símbolo da proteção dele ali é a Palden Lhamo, a rainha dos guerreiros armados. E ele é totalmente antiviolência, mas o ícone feminino que protege ele é a tal da entidade ali, que ele chama que é uma deusa, que ele fala que ele tem conexão com outros lugares e tal. É da lógica do sistema. A gente olhando de fora como católico, você fala assim, o que vocês estão falando que eu não entendo muito bem? Aí você precisa ir para a arqueologia bíblica para entender. Por quê? Porque está lá no registro do Antigo Testamento, esse modo de pensar. A cultura hebraíta, judaica, cananeia, filisteia, trabalha dentro desse referencial de deidade protetora. Está dentro da herança católica, né? Ou dentro da herança cristã, mas está para trás, no período anterior ao templo de Davi. Ah, tá. Né? Mas está lá, está lá. Você vê que as coisas se juntam. De lá, esse machocentrismo, muitas vezes apagado, tem ciclos. Tem ciclos, né? Atualmente, na China, está vivendo um ciclo de reavivamento da mulher. Dentro do meio budista está assim, não está subindo a mulher, entendeu? Que bom. Só que já tem uma contraposição chegando. A gente sente lá dentro artigos colocando a mulher para fora, mas não era da tradição budista. Olha lá, o argumento da tradição, como sempre, né? Não é do texto, mas onde que no texto está isso? Não, mas o Tantra é uma coisa muito lateral. É um movimento mundial, essa tendência que a gente sente, que a gente visualiza, né, que você diz agora, eu acho que é bem mundial. Tem alguns já falando, e a gente sente aqui também. À medida que avança, tem alguns grupos, pelo menos, sendo falados de forma que dá a entender que é um retrocesso sutil, mas há. E aí, assim, alguém que está já... Quando você fala de imperatriz, eu pensei, a imperatriz, né, no lugar dos imperadores.
Quais são os imperadores nossos hoje? Pois é. Né? E tem as imperatrizes. Mas nós temos que tomar cuidado também com certos modelos de império, tanto de homens quanto de mulheres, porque tem imperatrizes também que são machocêntricas. Então. Era isso que eu ia te perguntar também. Aí, vamos perguntar. O Darcy Ribeiro, ele coloca o seguinte: no final da vida dele, ele se converte para o catolicismo segundo Leonardo Boff, né? Falou que sim, né? Mas antes disso ele era todo revoltado. Revoltado com isso, porque ele falava que era um absurdo um Deus que julgasse tantas pessoas assim. Tá. Aí o que a gente tem? O Darcy Ribeiro fala diversas vezes nas suas pesquisas e até publicamente que a mulher brasileira é aquilo que segura a sociedade brasileira e aquilo que é o centro da cultura brasileira, porque ela não abandona a família. O homem brasileiro, pelo menos ali, né, naquele período de concentração das pesquisas dele, que não é pouco não, porque ele estava lá na época do Jango já, né? E aí ele passou tudo isso e vai falecer no final ali do finalzinho da década de 90. Mas ele coloca que a mulher é o pilar da cultura brasileira. Sem a mulher, a família se destrói e os homens só sabem fazer uma coisa, o homem brasileiro: fazer filho e sair correndo e depois beber e ficar por aí, trabalhar quase nada e coloca tudo nas costas da mulher e ainda vende o único bem que a mulher tem, que é aquele terreninho dela, e joga para fora também. Então ele fez uma série de políticas públicas para tentar segurar essa questão. E eu acho que ele tem uma grande contribuição, né, em relação a isso. Mas como que você vê o papel hoje da mulher brasileira? Darcy já foi, né? Agora é a nossa geração. Você já deixou de estar naquele patamar de só pesquisadora, você já começa a ter uma influência de quem formata a nossa cultura, a nossa identidade. Como que você vê hoje a mulher brasileira na situação atual? Ainda mais com essa sobrecarga de mulher tem que ser submissa ao homem porque o Senhor disse, mas o Senhor não disse, né? Não. É uma interpretação de alguns teólogos, de alguns teólogos da mídia, né? Eu tenho esperança que as próximas gerações elas comecem a identificar esses problemas que são culturais. Independente do Darcy Ribeiro, nós tivemos uma época em 90, 2000, em que a cultura nossa, eu acho que deu uma alavancada, e assim, a mulher mostrou esse papel nas fábricas, e as mulheres foram avançando e tal. Avançamos, sim, mas temos muita coisa para avançar, que eu acho que a nova geração ela está tendo dificuldade nessa compreensão. E a religião tem muito a dizer sobre isso, porque todas, de certa forma, são reflexos de uma sociedade patriarcal que os homens ainda estão no poder do império. Por mais que a gente fale, por exemplo, da política, tem que ter cotas, como tem na escola. As mulheres estão lá, empresas, vamos contratar mulheres e tal. Mas a gente vê que ainda não avançou. Por quê? Muitas vezes as mulheres não são valorizadas porque o feminismo ainda não deu muito cara a tapa, porque a própria teologia feminista é coisa de comunista. E é pecado. E aí aquilo que você fala, será que avançou? Nós tínhamos um Darcy Ribeiro, um homem, que deu muito avanço para nós. Tínhamos Leonardo Boff, e que muita gente não quer ler mais as obras deles. Não quer entender qual é o papel nosso como mulher na sociedade atual. Então, quando eu vejo hoje, eu falo assim, e falo para as minhas alunas e alunos: Medicina Campinas. 80 alunos numa sala, dividi em 10 equipes de 8. Trabalhamos cristianismo e mulheres. Liberdade dada, mas vocês vão enxergar a educação, a medicina, a cura, a ideia do outro. Vocês já tiveram aula de antropologia teológica, de ética e antropologia, tal. Eu vou trabalhar a sociedade, e a doutrina social fala, nós temos que ter igualdade lá fora e vamos trabalhar lá. Vocês vão se dividir. E eu não vou falar de gênero, tá? Ok? Eu quero ver como vocês dividem. Dividiram em grupos de meninas e de meninos. Quando eu chego, eu quero falar com os homens. A sala é 90% de mulher. E as mulheres aqui, por que se separaram?
Muitas por medo, muitas porque não conseguem trabalhar com eles. E aí eu chamei, falei, por que vocês estão voltando à década de 70? É clube do Bolinha e clube da Luluzinha, vocês não se misturam? Como vão trabalhar nos hospitais? Como vocês vão curar as pessoas? Como vocês vão atender as pessoas? Isso mesmo. Fiz a prática e eles falaram assim, não, a gente faz isso, mas nós não conseguimos porque elas nos deixaram de lado. Falei, oi? Primeiro dado, nós vamos trabalhar aqui, eu não quero vitimização do ser. Perfeito. É isso mesmo. Eu não quero a vitimização do ser. Você está vendo, o senhor já tem aí esse grupo. A partir da próxima semana vocês vão se mesclar. E mulheres, tantas vocês estarão na área da medicina e muitas aí religiosas, gente que fala de várias religiões evangélicas no mundo neopentecostal, porque elas me contam, e as católicas. Por que vocês não se juntaram aos meninos? Vocês vão para a medicina e vão curar nos hospitais, vão trabalhar, vão ver gente sarar e morrer. Teologia tem esse papel. Ah, não, eles não querem e eles desprezam. Aí eu falei, vocês sabem, para os meninos, a semana que vem, vocês vão ter que romper essa cultura num espaço que é educacional, num espaço que é de um curso, e vocês vão trazer o papel. Por que a teologia tem um papel lá fora, no postinho de saúde, você falou dos pobres, e vai trabalhar com os pobres, e vocês têm o voluntariado, e vocês vão trazer aqui, que eu quero ver com quem vocês trabalharam mais. Com mulheres, com homens, com crianças, quem são as excluídas, e vocês vão ter meninas que vão entrar aí. E outra, sem fazer a vitimização. Vocês não são vítimas, não. Vocês têm poder. Vocês são homens brancos com dinheiro para pagar um curso caro. E vocês, quando chegarem no hospital, vocês vão ter espaço e, olha lá, vão ganhar até mais dinheiro do que elas. Elas ficaram quietas, eles também. Mandei o recado para mostrar, assim, o aspecto religioso, econômico, educacional, está tudo embutido nesse kit, que é um kit que a gente precisa desmistificar, porque não está avançando, respondendo o final da sua pergunta, porque há uns anos aí nas engenharias eu via que eles já estavam misturando, traziam as meninas, tinham meninas se formando, que engenharia é um núcleo muito duro de homens. Só tem homem. Só tem homem, E eu falava, não, elétrica e mecânica. É isso, é só homem. Difícil. E agora eles já estão misturados. De repente eu vejo medicina, uma que é elite, medicina, direito e tal, e eu no mundo acadêmico falo assim, pera lá, vocês não estão trabalhando gênero, mas eu vou mexer com isso. Um critério aqui, vai ter que ter homem e mulher. E um critério aqui, vocês vão trabalhar com os pobres. E um critério aqui é vocês não se vitimizar. Então não vem vocês falarem que vocês foram excluídos. Elas são mais excluídas que vocês. E as pesquisas mostram a ponto. Isso. E até a igreja vai falar. Então eu estou tentando responder para dizer assim, há aí uma tendência de um retrocesso que não estão enxergando. Talvez seja uma falha educacional, não sei. Ou seja, religião, não sei. Mas você sabe que você tocou num assunto que está muito agora na nossa atualidade, que tem a ver com aquela questão daquele menino de 13 anos de idade que se sente excluído da... É uma série de TV. Ah, você não está sabendo? Então eu te conto assim, né? É um menino que tem seus 13 anos de idade, alguma coisa assim, ele faz parte de um grupo de internet que coloca as mulheres como inatingíveis, entende? Ele mata uma menina esfaqueada por isso. Porque ele fala... Uma série de coisas ali estão tratando no sentido de que eles se sentem odiados pelas meninas, porque as meninas não dão bolas, não dá atenção para eles, entendeu? E como que eles reagem a isso? Matando. Ele mata, né? E aí isso está levantando toda uma questão de uma cultura chamada de incel, que parece que é uma cultura masculina, fechada, caracterizada mais por pessoas que têm uma certa dificuldade de relacionamento e que passam a odiar o seu objeto de desejo, que são as mulheres, a ponto de até matar. E é um menino de 3 anos de idade que está lá. Só que o diretor é muito esperto, entendeu? Coloca um menininho, parece um anjinho, entendeu? E na verdade é um demôniozinho que está lá pelo ódio, entendeu? E mata a menina com 14 facadas, um negócio assim. Me parece muito a história da Maria Goretti, isso aí. Violência, não é?
Né? Eu não conhecia isso. Então, e tá rolando agora na mídia, torto direito, BBC fez matérias e tal, o pessoal tá comentando sobre isso, né? Isso me mostra essa questão, a questão da exclusão da mulher, por um lado. Por outro lado, mostra também a exclusão comunitária, né? Quando você vive dentro de um círculo muito fechado e os pais não estão tomando conta, não estão observando os filhos, não fazem a inserção dele no meio social onde, como você colocou, tem homens e mulheres iguais, né? Aliás, eu até queria te fazer uma pergunta agora também. Eu tive o prazer no semestre passado dividir a aula com a Silene Vitor. E ela faz parte do movimento feminista, né? E uma das coisas que ela colocou na aula que me chamou a atenção foi a escassez bibliográfica de citações das mulheres, né? Eu agora mesmo falei de Darcy Ribeiro, mas eu não falei de nenhuma mulher que trata dessa questão, né? Como que você vê isso? É fato. Eu até comentei aqui a Schussler Fiorenza, né, por conta da questão da igualdade no discipulado, e ela é norte-americana, hein? América Latina é mais difícil. Há uma escassez, e essa escassez é evidente nos planos de curso, nos trabalhos acadêmicos. Se a gente bater o olho, quantas são as referências as bibliográficas, as fontes de homens e de mulheres? Muitos homens. Hoje, eu tenho feito isso nos últimos anos até. Eu tenho pedido, pelo menos, se vocês vão falar um trabalho pequeno, 2 autores, eu quero uma autora. E vocês vão buscar, e depois eu quero a referência bibliográfica, porque é uma necessidade. Isso, arquitetura, direito, engenharia, medicina, mesmo enfermagem, onde são muitas mulheres. Você não encontra na referência bibliográfica mulheres, se encontra homens. Então é fato, e eu coloco também isso em sala sempre, e elas ficam olhando por quê? É muito difícil até de encontrar. Hoje parece que já há revistas, meio que tentando colocar essa perspectiva que é muito importante para que comecem a referenciar e falar de nome de autoras, de nome de pessoas que são ilustres, e não só no feminismo, mas assim, mulheres que foram apagadas na produção acadêmica, na produção, até em jornais, em revistas. As mulheres não têm autoria, coautoria, então nós somos silenciadas assim ainda. Então acho que é um avanço que a gente precisa dar e assim, ver se a gente dá um combustível para a coisa andar mais rápido. Porque tem uma coisa que não é só o retrocesso, mas é uma lentidão no processo, ele é pesado. E isso acaba se comunicando com a questão da lógica simbólica que a gente está vivendo, né? Com essas falas que nós temos aí de determinadas lideranças da mídia social, né, religiosa, né? Me falar assim, não, mas teve gente que falou assim, mas eu odeio esse cara. Eu falei, não, o cristão não odeia ninguém. O que você está falando? Não pode odiar. Você pode não gostar da ideia, da noção do que ele está passando, da interpretação que ele faz, né? Agora, odiar uma pessoa não, né? Muito, né? Não vai tão longe assim, né? Não pode ir tão longe. Mas então, em relação às ideias, aos símbolos que estão sendo colocados no nosso tempo, ainda mais com essa questão da submissão da mulher, o que parece assim, né? Nós temos um confronto de lógica de sistema. Por exemplo, no sistema cristão, a lógica que está lá dentro de todo batizado receber 3 unções, rei, sacerdote, profeta, não é só para homem, é para mulher também. Logo, é igual. E se tem a mesma capacidade intelectiva, não pode ser excluído. O problema é que a lógica simbólica que está aí coloca a mulher como, se ela é submissa, então ela é inferior, logo aquilo que ela produz não tem tanta qualidade quanto do homem. Está implicado nisso. No meio budista, nós temos uma lógica que é assim, a lógica da vacuidade, a lógica da natureza búdica. A lógica da vacuidade diz que tudo é vazio de existência inerente, portanto tudo é interrelacional, então todos os fenômenos são iguais na sua natureza última. No aspecto, isso é o aspecto negativo. O aspecto positivo então todos os seres têm a capacidade de se tornar Budas. Então a mulher e o homem é igual dentro dessa lógica. Aí você cai para dentro da lógica simbólica, que é para ser igual, mas aí quando você observa os valores simbólicos sociais, por exemplo, de um âmbito budista tibetano ou âmbito budista chinês, dependendo do lugar,
cai de novo para a questão da mulher é inferior. Por quê? Porque o Buda era homem. O Buda histórico era homem, portanto não veio com mulher. Se não veio com mulher, é inferior. Jesus era homem. Isso. Então, Deus não se manifestou como mulher, se manifestou como homem. Logo, a mulher é inferior. Como você olha isso como teólogo? Uma lógica tão esquisita, parece um Frankenstein montado para justificar alguma coisa. Mas é o que ela tá, é o que você sente de imediato isso. Fala, opa, um pouco mais de inteligência você chega nela. Mas a lógica, eu acho que ela é tão perfeita aí, que quando é produzido num ambiente patriarcal, o patriarcalismo faz enxergar dessa forma, o sistema é dessa forma. Então, eu vejo Jesus, o homem lá, eu vou ver Deus como homem. Eu vejo, numa escala de poder, quem está lá dando a canetada, um homem, ele que tem poder, a mulher não tem. A questão de Deus é inculcada até nas crianças, desde cedo. Por quê? O divino tem uma lógica que não é muito do espiritual, o invisível. Ele é algo corpóreo, ele é físico. Então, quando a gente fala de Jesus, normalmente se já fala, filho de Deus, é Deus, tal. E quem é Jesus? Um homem. Então, Deus é homem. Então, aí que vai, desde criança, que é até o que sua mãe fazia um pouco, e vamos ver os textos do Antigo Testamento mais. Por quê? O sistema patriarcal, ele vai inculcar e embutir, desde sempre, desde o batismo, a lógica hierarcológica e que é masculina, é androcêntrica, é patriarcal. E aí são homens que são deuses, homens que são as divindades, homem que é filho de Deus. Vai ser meio difícil entender que mulher tem a divindade. No batismo, por isso que depois vem, então, sacerdote, profeta e rei. Hoje eu falo até para os meus alunos, e a questão de, não dou essa aula, mas é falar de sacramentos. Sacramento, essa tríade aí, né? Vamos começar a falar rainha, sacerdotisa e profetisa? Entendeu? Vamos mudar quando é mulher? Vamos usar no masculino? Nas igrejas a gente não fala irmãos e irmãs? É uma questão até da lógica da concha linguística. Nós falamos de Deus. E se perguntar, eu acho para muita gente, eu já fiz uma pesquisa uma vez com crianças em catequese, que é olhar como Deus é para vocês e pensar a partir de Jesus Cristo. É um número muito pequeno, inclusive de meninas, que não coloca Deus como um homem, bem com a cara de Jesus, um homem de barba, com um pano branco, que Deus é assim. Ou seja, a gente ri, mas é assim. Então os arquétipos e a gente transmite e fica. Até Jesus chamava o pai dele de pai. Pai, né? Isso. Deus. Outro dia eu falei com uma teóloga num dos grupos. Nós vamos começar a falar Deus pai e mãe. Paulo VI já falou e nós temos documentos pontifícios que falam Deus pai e mãe. E vamos ver se, a partir de textos de Francisco, a gente não consegue falar que ele diz sobre paternidade e maternidade responsável a partir do Concílio Vaticano II, o quê? Para tirar um pouco essa quebra de um Jesus, de um homem, de Deus que é homem macho-cêntrico, do patriarcalismo, para ver se todo mundo entende. Deus é maternal, é de ternura, sobre as asas ele coloca seus pintainhos. Isso. Ou seja, Deus é do acolhimento. Então por que não pode ser mulher? E como eu não enxergo mulher nisso? No batismo eu vou enxergar a mulher e por isso ela pode estar em todos os lugares e deve estar além do que o homem determina, quem escreveu. Então, fechando essa ideia, precisamos entender um Deus de amor, um Deus que é pai e mãe, uma maternidade e paternidade responsável com todos, para que nós mulheres tenhamos exatamente, a partir da teologia, essa ideia do divino e do humano que se encaixa, do divino, do sagrado, do profano, que você começou lá e falar, pera lá, como que nós fazemos isso? Tudo em todos, e no diálogo e naquilo que hoje não exclui ninguém. Por isso as mulheres devem estar, entendeu? Entendi. Agradeço muito. Eu também agradeço, o papo muito obrigado foi ótimo. pela conversa, fantástico. E agora vamos começar a prestar mais atenção em trazer, como você falou, a memória das mulheres que foram apagadas. Isso. Né? Nas Isso é referências importante. bibliográficas, você é Na área professor. da pesquisa, exatamente. Vamos trazer isso de volta. Edith Stein agradece. Isso. Hannah Arendt, coitada, Isso. descuida para tudo quanto é lado. Sim. Né? Até acusada de trabalhar para si, ela foi, né? Continua sendo. Né? Então é mais Simone de complicado, né? Beauvoir, que é mulher, Isso. não nasce mulher, mas ela torna-se. Então vamos tornar mulheres
Perfeito. Muito, muito perfeitas e para andar mais. É isso então. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada eu, foi ótimo.